Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu inicio aqui hoje uma série de pronunciamentos, de conversas aqui nesse plenário e também com quem nos assiste pela TV Senado, nos ouve pela Rádio Senado, sobre a Previdência Social e essa reforma que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional e que tem preocupado muita gente. E fazendo uma análise sobre a questão da Previdência, eu acho que eu não poderia deixar de iniciar esses pronunciamentos sem fazer um breve histórico da Previdência Social no nosso país, porque nem sempre nós tivemos esse sistema que nós conhecemos hoje da Seguridade Social, que tem a Previdência, a Saúde e a Assistência, que está na nossa Constituição Federal. No início, bem no início, que nós tivemos ainda na República Velha, em 1919, a primeira lei que se referia à questão previdenciária era a Lei dos Acidentes de Trabalho e depois a Caixa de Aposentadoria e Pensões, em 1923, que era voltada, essas duas legislações, tanto a de acidentes de trabalho como a Caixa de Aposentadoria e Pensões, era voltada aos trabalhadores do setor exportador. Então, ela cobria os ferroviários, os portuários, os marítimos, não tinha concepção da universalização do direito e de todos os trabalhadores serem cobertos, estarem sujeitos a essa lei e receberem os benefícios. Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, que são criados os Institutos de Aposentadorias e Pensões. E esses Institutos de Aposentadorias e Pensões são estendidos para outras categorias, mas ainda aqui prevalece a visão corporativista, que era a visão de Vargas na época. Então, tinha lá o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos marítimos, dos comerciários, dos bancários, dos industriários. Cada categoria tinha a sua, com as suas regras. Em 1960, a partir de 1960, na década de 60, que começam as junções desses institutos, ou seja, todos os institutos vão migrando para um único sistema legal de previdência, que é a Lei Orgânica da Previdência Social e o Regulamento Geral da Previdência Social. Com isso, nós começamos a ter um embrião muito pequeno ainda do que seria um sistema mais abrangente de previdência. E em 1963 é criado o Fundo Rural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Esse fundo, veja bem, não era de previdência, é assistência. Então, tinha-se com o trabalhador rural a visão de assistência, até porque o trabalhador rural não contribuía, não tinha as regras como tinham os trabalhadores urbanos nos seus institutos de previdência que foram unificados. E cria-se também, em 1963, o Departamento Nacional de Previdência Social, o embrião do INSS. Em 1966, é criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1974, cria-se o Ministério da Previdência Social, reconhecendo com isso a necessidade de se ter um órgão, de se ter uma administração, de se ter base e estrutura para cuidar da Previdência brasileira. Infelizmente, esse órgão foi extinto agora por esse governo que está aí, pelo governo de Michel Temer, colocou a Previdência Social, o Ministério foi extinto e colocou a Previdência Social como um agregado da área de receita, ou seja, não vê a Previdência como direito das pessoas, como um serviço público de busca de justiça e igualdade social, mas tão somente algo contábil que tem que ficar ligado ao Ministério da Fazenda e principalmente ao órgão de receita. Bom, a partir de 1974, então, com a criação do Ministério da Previdência Social, esse Ministério passa a agregar o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, cria-se o IAPAS, porque o INPS fica só com a gestão e administração dos benefícios, e o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, que é o IAPAS, passa a cuidar da gestão financeira e da arrecadação. E cria-se também o INAMPS,
o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que também começa a ser o embrião depois do nosso Sistema Único de Saúde. E em 1977 constrói-se um sistema de previdência e assistência social, aí já incluída a assistência, ou seja, além da previdência, da saúde e assistência. Então, nós temos a LBA, o FUNABEM, que é o bem-estar do menor, DataPrev, que é a tecnologia para a previdência, e a SEMI, que é a central de medicamentos. Bom, isso atrelava as ações de assistência, saúde e previdência, mas sem sincronia, sem uma complementaridade. Está aqui o embrião da Seguridade Social que nós vimos a partir da Constituição de 1988. Pela primeira vez em 500 anos da nossa história, uma Constituição do Brasil coloca no seu texto, tem no seu texto, o direito do povo brasileiro à previdência, à assistência e à saúde. Foi uma grande conquista da nossa população, foi uma grande conquista dos nossos trabalhadores. Estava formada, portanto, a Seguridade Social, proteção ao trabalhador, bem-estar geral e justiça social e a universalização dos serviços de saúde. E uma grande inovação com a Constituição de 1988, na questão da Previdência, foi a inclusão dos trabalhadores rurais como beneficiários de Previdência e não mais de assistência, tendo direito à Previdência. Portanto, universalizou-se a Previdência com a incorporação do trabalhador rural. Isso teve um efeito enorme, não só para as famílias, não só para esses trabalhadores que passaram a receber benefícios previdenciários, mas um efeito enorme para a economia do país, principalmente para os pequenos municípios, principalmente para as economias interioranas da região norte e nordeste do país, que passou a vivenciar uma outra dinâmica. E uma coisa importante também que a Constituição brasileira fez foi determinar que nenhum brasileiro poderia ganhar menos do que um salário mínimo, e isso abrangia também os benefícios previdenciários e assistenciais. Foi também muito importante para a situação econômica financeira dos nossos aposentados, das nossas famílias, mas também no nosso país. E a partir de 88 criou-se o INSS, que como conhecemos agora, que foi a junção do INPS com o IAPAS, e a saúde através do Sistema Único de Saúde. Todo o sistema de Seguridade Social teve recursos definidos e assegurados pela Constituição Federal. Nós tivemos depois várias alterações, eu quero mais tarde, em outros pronunciamentos, falar sobre elas, mas eu queria falar um pouquinho hoje sobre o financiamento desse sistema. Por que o governo está mandando uma reforma da Previdência aqui? Porque está dizendo que a Previdência Pública, que a Previdência, o Regime Geral de Previdência Social, tem déficit. Ou seja, que nós temos 85 bilhões de reais de déficit na Previdência. E só que o governo não considera a Previdência dentro desse orçamento da Seguridade Social que foi criado. Porque a Seguridade Social, ela tem como fonte de financiamento, além da contribuição previdenciária de patrão e empregado, também a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, a contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, a contribuição para o PIS/PASEP, para financiar o Programa Seguro-Desemprego, e também as receitas das contribuições sobre concursos de prognósticos, loterias, enfim, jogos de azar, e receitas próprias de todos os órgãos e entidades que participam do orçamento nacional. Portanto, nós temos um orçamento para a Seguridade que custeia, assim, também a Previdência. A Previdência Social não é custeada apenas com as contribuições previdenciárias do regime geral de patrões e empregados. Não poderia ser. Depois que a Constituição deu à Previdência esse status, ou seja, que ela é universal, universalizou a Previdência, todos os brasileiros têm direito a uma aposentadoria, a uma renda de sobrevida depois da época do trabalho, nós não podemos mais achar que é só a contribuição. Até porque nós temos muitas pessoas nesse país que não contribuíram. E não contribuíram não é porque não quiseram, é porque não puderam, não tinham renda para contribuir. Como é o caso do trabalhador rural, como é o caso dos microempreendedores, como é o caso dos trabalhadores informais. Também temos a situação do desemprego, de trabalhadores que não conseguiram contribuir pelo tempo que se precisava para ter o seu cálculo atuarial e o direito à aposentadoria. Portanto, esses trabalhadores tiveram quebras de contribuição.
aí iam ficar sem aposentadoria? Então, por todos esses fatores, é que a Previdência foi colocada dentro da Seguridade exatamente para ser sustentada não só pela contribuição de patrão e empregado, mas também por esses outros tributos que eu mencionei aqui e que fazem toda a diferença para o nosso sistema. Um estudo muito interessante feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos de IESE e a Plataforma Política Social, intitulado Previdência, Reformar ou Excluir, foi elaborado agora, nesses últimos 5 meses, por diversos especialistas de economia, direito, proteção social e mercado de trabalho, que fala exatamente sobre o financiamento. Então, nós não podemos dizer que a Previdência tem um déficit de 85 bilhões. Aliás, o governo é mais perverso, ele diz que tem um déficit de 150 bilhões, porque ele coloca junto o déficit do regime próprio de Previdência, do regime dos servidores públicos. Esse regime nem na Seguridade Social pode ser computado, porque ele não é universal, ele não é geral, ele é diferenciado. O trabalhador do setor público não tem o mesmo teto de aposentadoria que tem o trabalhador do setor privado. Ele ganha, na maioria das vezes, o seu salário integral e tem outros processos de reajuste, então ele é separado, ele tem que ser bancado pelo Tesouro, é um regime próprio. E o governo, maldosamente, coloca esse cálculo dentro do déficit da Previdência. E é tão interessante que, se nós formos pegar os recursos arrecadados da COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, do PIS/PASEP, junto com a arrecadação feita pela contribuição de patrão e empregado, nós temos superávit na Seguridade Social desde 2007 até 2015. Ou seja, o total de receitas cobre o total de despesas e sobra dinheiro. Aí nós temos uma outra situação que é feita pelo governo e foi feita pelo nosso governo também, que é a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que retira um pedaço desse dinheiro para colocar em outras despesas. E a DRU, mesmo valendo todos esses anos, não causou déficit também na Seguridade, com exceção de 2015. E por que causou déficit em 2015? Porque a nossa receita caiu. A gente parou de crescer, a economia caiu, o PIB caiu, a arrecadação do governo em todos os seus tributos caiu. Aí é óbvio que nós tivemos déficit. Agora, é muita maldade dizer que a Previdência tem déficit desconsiderando a Seguridade Social. Eu sei que o governo do Lula, da Dilma, também faziam essa contabilidade, também desconsideravam as receitas da Seguridade, diziam que tinha déficit, mas nunca propuseram fazer esse ajuste que está sendo proposto pelo governo de Michel Temer, que é um ajuste sobre os que ganham menos, é um ajuste sobre os trabalhadores, vai reduzir o benefício de prestação continuada, vai igualar a idade de homens e mulheres, vai fazer com que os trabalhadores rurais passem a contribuir como os trabalhadores urbanos, vai retirar direitos. Então, tem uma diferença grande aí entre as posturas desses governos. Nós temos, como Congresso Nacional, de uma vez por todas, mandar ao Executivo a interpretação correta de que nós temos um orçamento da Seguridade e esse orçamento é superavitário. O déficit da Previdência vem do cômputo errado, de pegar só as contribuições patrão e empregado e de colocar no meio da Seguridade a Previdência com os servidores públicos, que não poderia ser contabilizada. Nós temos que ficar de olho, porque estão passando para a população um argumento enganoso para retirar os direitos dessa população. E, para terminar, senhor presidente, eu não podia deixar aqui também de registrar a pesquisa da CNT-MDA, que dá o presidente Lula na frente em todas as simulações. Isso mostra que o povo brasileiro tem a memória do que significou o governo do presidente Lula. Mesmo o presidente Lula sendo desrespeitado, sendo perseguido como está sendo, tendo uma propaganda sistemática contra a sua figura, uma desconstrução da sua imagem, ainda assim o presidente Lula resiste e é o candidato com mais intenção de votos no país.
mostra que o seu governo deixou muitas saudades. E eu ainda vou voltar a essa tribuna em mais um capítulo da Previdência Social para falar dos benefícios na época dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que foram ampliados e que foram fundamentais para acabar com a miséria nesse país. Muito obrigada, senhor presidente.